relação à CBF, uns questionados, inclusive, no futebol brasileiro. É o caso do Diniz, mas há quem diga que existe uma vertente ali que fala no nome do Diniz para essa substituição. Hashtag F90BR. Você pensa no Diniz como um possível substituto para o Tite depois da Copa do Mundo? Para a gente entrar nesse assunto Diniz, uma comparação. Muita gente diz que o futebol dele é parecido com o do Guardiola. Ele diz que não tem nada a ver. Coloca a tela aí pra gente, por favor. Simpático você na tela ali. Eu fui? Foi. Olha aí, ó. Por gostar de ter a bola, obviamente as pessoas me associam ao jeito do Guardiola jogar. Mas para por aí, porque a maneira de ter a bola é quase o oposto da minha. É um jogo mais posicional que se chama hoje, né? Os jogadores respeitam muito a posição e a bola vai no espaço. Os jogadores obedecem a um determinado espaço para ficar e se movimentar dentro daquele espaço. E a bola chega até esse espaço. Nossa, o jeito tá que eu vejo o futebol... O ex-presidente falando, hein? O jeito que eu vejo o futebol nesse momento é quase que aposicional. Tem outro pedacinho? Não, a gente destacou só esse trecho, né? É, só esse trecho, mas ele segue ali explicando, né, o que é o futebol em que a bola corre mais. No dele, não. No dele, os jogadores se movimentam muito. Tem algum sentido isso que ele fala? Eu vou dar uma opinião em cima de uma experiência que eu tive jogando contra ele. Eu estava no banco do Ceará e eu consegui ver bem de perto isso, porque foi na minha frente. Eu concordo com ele, que as pessoas... dizem que ele se assemelha ao Guardiola pela posse da bola, mas de maneiras totalmente diferentes, né? O Barcelona posicional, o Reinaldo estava aberto para dar amplitude, que o Guardiola quer que dê amplitude. Então fica lá e espera a bola chegar. O Reinaldo está aberto, com a bola do outro lado. O que ele gritava para o Reinaldo entrar para aproximar para o jogo, ele dirigindo São Paulo. Ele queria todos os jogadores no quadrante da bola. É isso. Ele não queria no lado do campo. Não, ele faz o... Todo mundo próximo. Ele joga para aproximação, Bobinho, né? Bobinho que fala. Então, assim, é realmente a posse de bola, ok, mas em relação a isso, eu concordo com ele. É completamente, praticamente, o oposto, né? Sim. Das ideias do Guardiola, né? Acho que isso fica claro quando a gente vê hoje o Fluminense também em campo, né? Eu acho a declaração dele ótima. Ele explicou. A turma do Guardiola, trocando em miúdos, falando português bem direto, a turma do Guardiola fica lá, no seu cantinho, esperando chegar. A minha turma não. A minha turma vem até a bola para movimentar, confundir, e aí sim, eu giro a bola do outro lado, pegando todo mundo desarrumado. Eu acho que ele foi muito didático. Foi até muito interessante essa entrevista dele. E é uma coisa que a gente confunde, né? Porque o cara que joga com 3 zagueiros é retranca. O cara que tem a bola é igual o Guardiola. Tem muitas maneiras de jogar. Eu achei interessante. E não é pedante do tipo, eu sou diferente do Guardiola, como se ele quisesse colocar acima. Ele tem um jeito de ter a bola, eu tenho outro, né? Que eu sou melhor, ele é maior. E não tem nem a pretensão, imagino, dele querer se comparar ao Guardiola. Mas é interessante, porque senão fica numa coisa meio... É tudo igual, quer ter a bola. E não é tudo igual. Você tem uma série de variações para ter a bola. A do Diniz corre risco, todo mundo fala, a coisa precisa estar bem encaixada. Comparado com o São Paulo também, né? Se você não tiver a peça técnica, que é o jogador, refinada, você vai esbarrar, porque você vai esbarrar ali numa limitação de elenco, como ele já esbarrou no Santos, como ele já esbarrou no Vasco, que ele queria fazer um tipo de trabalho que você não tinha apuro técnico do jogador para controlar esse risco. Num elenco melhor, a coisa flui mais facilmente. Se o Romano não gosta, você tem um André para facilitar a saída, é muito melhor do que você ter alguém que não tenha a capacidade com a bola. Então, acho que é isso. Talvez ele tenha que modular, sim, o risco. Não dá para fazer isso com qualquer elenco, com qualquer time. Não dá. E acho que ele está modulando isso nessa temporada. Fala, Samanta. Não, o João Gomes não pode fazer o que o André faz? O João Gomes? É. Pode, mas é outro tipo de jogo. Mas por quê? Porque é o cara que pisa em todos os lugares do campo. O André não pisa. Mas é por isso. Eu acho que o André tem qualidade. Tá falando do André, não do Diniz. O André tem qualidade. O André não pisa? Não. O André passa 90% do tempo que ele sai em campo, atrás ali no meio campo. Que isso, não. Desculpa, é o jeito que eu vejo. Não. Mas tem uma coisa, o Sampaoli mesmo falou, foram comparar também. Sampaoli, tu gosta do jeito de jogar do Diniz porque acham que os estilos são iguais. O Sampaoli falou, só que tem uma grande diferença. Ele atrai o time adversário para muito perto do gol dele e faz posse de bola ali. Eu não, eu quero ultrapassar mais rápido possível o meio campo para fazer posse de bola Exatamente. É outro modelo. Mas os dois gostam de ter a bola. Sim. Até por isso o André joga onde joga. Em tese, correr menos risco, mas também quando você tem um time que o forte dele é contra-ataque e você joga igual o Sampaoli, a gente já viu placares muito elásticos na mão do Sampaoli justamente por isso, né? Isso foi no começo. Esse é algo que aconteceu no trabalho do Sampaoli no Campeonato Paulista.
Quando ele estava começando a trabalhar no Santos. Depois Isso aquilo aconteceu no Atlético também. Não. Eu estou dizendo começo de trabalho. Quando ele consegue incutir no jogador a ideia de como ele quer que o time se posicione em campo, as goleadas desaparecem. Gestão de risco. Se o sistema dele consegue sobrepor o adversário, aí vai dar qualidade, capacidade, né? Sim. Agora, o Pedro falou uma coisa aqui que é interessante para essa coisa do Diniz na seleção, né? É óbvio que a gente está trazendo aqui um nome que foi especulado por alguns lugares de pessoas próximas à seleção brasileira ou que estão chegando à seleção brasileira, mas o Pedro fala uma coisa que é interessante, porque quanto maior o nível das peças que você tem, mais fácil para você jogar da maneira que o Diniz gosta de jogar. Claro, se você está com a bola, quanto maior a capacidade técnica desse jogador, melhor. Então, para a seleção pode ser um bom nome. Não, eu acho que é um nome descartável para a seleção brasileira. A única questão que eu falo é o seguinte, o que o Diniz sempre fala sobre o estilo de jogo dele. Que ele precisa do quê? Tempo. Treinamento. Treino. Tempo, treinamento. Você não vai conseguir fazer o que ele faz em 2 dias. A seleção se reuniu quando? Segunda-feira. Começou 19. Não. As 3 treinos para jogar sexta. Por isso, segunda é meio que segunda-feira para jogar na sexta. Cada jogador vindo de um modelo de jogo diferente, de um país diferente. Esse é uma das coisas que eu acho que, nesse momento, é um pouco poderia complicar a vida do Fernando Diniz na seleção brasileira. Porque ele precisa desse tempo. Mudar comportamento. Ele não vai poder ficar na beira do campo mandando todo mundo ir para tomar um suquinho de caju, jogar um baralho o tempo todo sendo treinador da seleção brasileira. Você pode fazer isso dentro do vestiário. Sim. Fora, não. Acho que ele começou um pouco essa mudança, não começou não. Não começou porque quem assiste os jogos do Fluminense vê que não mudou. Pode não ter falado perninha, mas que ele manda todo mundo para tomar um suquinho, jogar um truco de vez em quando, ele manda. Mas é fato. As imagens não me deixam mentir. Sim, eu acho que talvez seja menos direcional hoje, mas ainda faz. Na seleção brasileira, um exemplo, você vai fazer isso, você vai falar isso com o Casemiro? É feio, né? Você vai falar isso, por exemplo, com o Neymar? Você vai ter esse tipo de atitude? O que eu estou dizendo é que na seleção brasileira você precisa ter um outro tipo de postura. E aí eu acho que é possível de ele mudar. Porque cargo de seleção brasileira, como um treinador, você está representando o Brasil. Você não está simplesmente sendo só o treinador da seleção brasileira. Você representa um país que é pentacampeão mundial e você tem que ter uma postura. E aí eu fico tranquilo em dizer, eu conheço o Fernando e eu sei que ele muda. Eu sei que ele muda. Eu sei que isso vai ser difícil para ele, porque ele é intenso, ele entrega, mas ele vai se adaptar a isso. O meu questionamento é sobre a possibilidade dele ter o tempo necessário para implantar a forma de jogar dele numa seleção. Porque, assim, numa seleção brasileira, erra uma saída de bola e toma gol... Eliminou. É difícil. Dependendo de onde for. É mais complicado do que você errar no Fluminense. Aí não é mais futebol arte. Aí não é futebol arte. Aí é loucura, entendeu? É responsabilidade. É bem mais forte, responsabilidade. São outras coisas. A seleção brasileira é uma outra forma de enxergar futebol, uma outra responsabilidade. Então, assim, o meu único questionamento é, será que ele vai ter treino necessário para poder colocar a forma de jogar dele? Sim, você toca num ponto interessante. Mesmo que ele tenha... Quanto tempo a gente tem de preparação para uma Copa do Mundo ou para uma Copa América? 1 mês? 3 semanas? 40 dias, mais ou menos? Depende do calendário. Esse mês é atípico, mas na última Copa tivemos 4 semanas de treinamento. 4 semanas. É muito o Praz está chegando hoje, ele não sabe que o Sormani é um defensor ferrenho do Diniz na seleção brasileira, então vou passar a bola para você, porque o Zé deu um ponto que pode ser ruim, eu tenho certeza que eu concordo com tudo que ele falou. positivos. Agora eu acho que sobrepõe a tudo isso, você chamar o Diniz hoje para ser técnico da seleção brasileira é um desrespeito, uma afronta, uma ofensa, porque os treinadores estão trabalhando há muito tempo no futebol brasileiro e já mostraram mais resultados do que ele. Por que ele? Por que não o Dorival? O próprio Cuca. Porque o que o Diniz fez até esse momento para merecer o cargo de ser técnico da seleção brasileira, o cargo de técnico da seleção brasileira? Ele ganhou o quê? Fez o quê? Mudou o futebol aonde? Influenciou quem? De tudo isso que você falou, eu concordo. Entendeu? E mais esse agravante. Mas o mais principal é isso. O mais importante, o principal para mim é isso. Gente, é um desrespeito que os senadores estão trabalhando há muito tempo no futebol brasileiro e que já ganharam títulos. Que já fizeram muita coisa pelo nosso futebol. Entendeu? Então, gente, para mim isso aí é bizarro. Mas é bom que se diga, É bizarro. Mas é bom que se diga. Ninguém negociou nada, tem um lobby.
E lobby tem pro Diniz, não, eu sei. Lobby tem pro Joãozinho, lobby tem pro estrangeiro, lobby tem pro Sormani. Não é que seja uma ideia, é bom pontuar. O Diniz não é o nome para ser técnico da seleção brasileira no que vem. Eu só respondi o que a Dani perguntou. Não tem nome. Ô, Dani, sabe que é o costume agora do futebol brasileiro, sabe como é que funciona? Os caras jogam o nome, vê a repercussão, pô, a repercussão foi legal. Você sabe que tem vamos adiante. Beleza. Não, a repercussão não foi legal, então vamos escolher outro nome. É assim que funciona. E assim está sendo com o Fernando Diniz, que é o primeiro nome. Fontes? Não, mas O Pedro tem fontes. Se tem a fonte, fala a fonte. Confirmamos as informações. A possibilidade do Andrés da seleção brasileira, o Ronaldo... Do Andrés na seleção? A gente não ganhando, a gente vai de novo para o maior jejum de 24 anos. Então a CBF quer um nome de peso. Eu não vejo o Diniz como um nome de peso. Eu acho que resvala em processo. E vocês sabem, eu super defendo o processo do Diniz, o trabalho, o que ele entende de montagem de time, o que ele entende de proposição. Eu defendo isso tudo. Só que a seleção brasileira é outro papo. Sim. Eu não estou falando que ele tem que ir para a seleção. A CBF não tem esse nome, a CBF não tem convicção sobre esse nome. Ela está ali. E aí, quando você está em dúvida, todo mundo buzina no seu ouvido. Mas quem você levaria? Nós teríamos convicção. Hoje não tem. Quem eu levaria? Quem a gente levaria? É um bom exercício. Eu levaria o Dorival, fácil. Aí o Dorival não ganha 2 Copas. Como é que você Não, mas espera um pouquinho. Aí é que tá. Aí você está discutindo o resultado. De porém, entendeu? Não, então. Mas vamos discutir nós aqui. Mas vai importar, nós aqui. Eu sei. Importar. Mas vamos discutir nós. Não importa. Ele está propondo o exercício de somos nós a bancada que determina o nosso treinador. O que o Dorival fez com o Flamengo, um negócio que chamou atenção, gente. Um negócio que chama atenção. Esse time não jogava nada. Absolutamente nada. Na mão do Paulo Souza, na mão do Renato, na mão do Rogério, na mão do Domi, até na mão do Jorge Jesus teve declínio. Até na mão dele teve. No Dorival, resgatou esse Flamengo, encontrou um posicionamento pro Pedro, recuperou o Léo Pereira, mexeu no posicionamento do Everton Ribeiro. Enfim, ele conhece o futebol. Você entendeu? E tem uma vivência de futebol que outros treinadores aqui no Brasil, que são treinadores de ponta, não tem. Então, se for para colocar um técnico brasileiro, eu levaria o Dorival. Aí pode chegar o Sormani lá, que não gosta do Dorival, e falar, mas ganhou o quê nos últimos anos? E aí como é que você responde? O Dorival? O Dorival tem um currículo bom. Não. Entendeu? Ele tem um currículo bom. Chega o Sormani lá, que não quer o Dorival, e fala assim, mas ganhou o quê? Então, ele ganhou a Copa do Brasil, ele ganhou o campeonato. Quando? Foi em 2010. Entendeu? 12 anos, entendeu? Tá, mas ele pelo menos ganhou, o Fernando Diniz eu acho que vai flertar assim com o momento. Entendeu? Olha o que ele fez com o trabalho dele no Flamengo. Flertava com eu entendo que você está falando de trabalho, só que eu acho que, infelizmente, não é só trabalho por trabalho. Tinha gente que defendia o Abel. E tinha gente que falava, mas o português não é identificado. Não, eu levaria o Abel. Você chegou a trabalhar com ele? Tem muitos debates. Não chegou. Tem muitos eu levaria debates. o Abel. O meu treinador seria o Abel. Não tem convicção. Tem muito debate, muito lobby e muita ideia. Mas para brasileiro, eu levaria o Dorival.